Olá. A Comissão de Educação do Senado aprovou um requerimento para convidar o ministro da Educação, Fernando Haddad, para falar sobre os problemas verificados nas provas do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento a presidente da Comissão de Educação. Senadora, obrigada por conversar com a gente. Senadora Fátima Cleide, a senhora tem muita experiência nessa área, a senhora vem da área de educação, da sua história política. Como é que a senhora avalia esses 2 anos consecutivos de problemas que colocam os jovens em tamanha apreensão? Olha, Ângela, em primeiro lugar, minha satisfação de retornar ao argumento e dizer a você que eu sou realmente de uma época, assim como você, que nós não tínhamos essa oportunidade que hoje é oferecida pelo governo federal como uma política pública de inclusão social, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Lógico que por ser uma política nova, que começa a partir de 2005 a ter uma nova característica, não apenas de avaliar o ensino médio, mas também de proporcionar a inserção, a oportunidade da juventude de poder, principalmente a juventude da classe trabalhadora, os excluídos da nossa sociedade, os excluídos da universidade, principalmente universidade pública de qualidade, Então, essa é uma política recém criada e, lógico, que ela aponta ainda algumas falhas. Eu vejo que os problemas, eles existem dentro de um limite que é internacionalmente, inclusive, permitido. Vários países hoje estão se deslocando ao Brasil para conhecer esta forma de exame que o Brasil adotou para poder publicizar o ingresso na universidade pública e na universidade como um todo. Porque, veja bem, Ângela, foram 5 milhões de alunos, de jovens, que se inscreveram para o Enem. Desses 3 milhões e 800 mil não tiveram problemas. O problema ocorrido desta feita, que é diferente do problema anterior, o problema anterior também foi resultado de gráfica, uma gráfica que foi desclassificada, inclusive. Para recordar para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, o programa anterior foi o vazamento das provas. O vazamento das provas ocorrido no percurso de gráfica para as escolas. Dizem que até esse problema agora de se verificar que algumas provas estavam mal impressas, faltava questões em algumas provas, ou uma impressão errada da folha de gabaritos, teria a origem nos cuidados que foram tomados para que não se vazasse. Repetir, com certeza. Inicialmente, a previsão do MEC, a estimativa do MEC era de que 2.000 alunos tivessem sofrido problema com relação à prova amarela, enfim. No entanto, esse número está se reduzindo a cada momento em que o Ministério está investigando. O Ministério está investigando e o número está sendo reduzido. 2.000, vamos dizer que tenha sido 2.000 alunos a terem o problema com a impressão das provas. Esse número é um décimo dos alunos que fizeram a prova, Então, eu não estou aqui dizendo que a gente não deva observar para que os erros não existam. Agora, os erros já estão sendo tomadas as providências por parte do Ministério da Educação, do INEP. Nós convidamos o ministro para vir à Comissão de Educação do Senado na próxima semana. Ele prontamente se colocou à disposição da comissão. Já espera que até a próxima semana tenha muito mais informações e possa ter um esclarecimento muito melhor para dar à comissão, ao Senado e ao povo brasileiro. Mas quando a senhora fala que as providências para corrigir o problema estão sendo tomadas, há hoje parte da sociedade que diverge, que debate entre si quais são as providências mais justas a serem tomadas. Com certeza. E a parte da sociedade que, infelizmente, diverge, ela não diverge apenas da prova, dos erros ocorridos na prova do Enem, ela diverge da concepção do Enem como um instrumento de acesso a políticas públicas. Qual que a senhora acha mais instrumento de inclusão social. Eu acho que o Enem é um instrumento justíssimo, porque
Hoje, Ângela, nós temos apenas nas universidades brasileiras, cursando a universidade, nós temos apenas 5 milhões de brasileiros e brasileiras, certo? O IBGE diz que agora, recentemente, a nossa população é 185 milhões de pessoas, né? 5 milhões é muito pouca gente, mas já é 5 milhões em função, certo, de todas essas opções políticas que teve o governo Lula, que teve o Ministério da Educação, para poder proporcionar o acesso à universidade. Deixa eu explicar minha pergunta. Eu tenho receio de que essa oposição, essa divergência ao problema ocorrido agora no Enem, as providências tomadas pelo MEC, né, com relação aos problemas, elas escondam no íntimo uma vontade muito grande de acabar com o Enem. Fazendo a pergunta de forma diferente, em relação a esse problema em si, que o próprio MEC verifica que, ainda que seja um número pequeno de prejudicados, Sim. houve prejudicados. Houve prejudicados. O que deve ser MEC... feito na sua avaliação? Subordiná-los a uma segunda prova? Sim, o MEC já está tomando as providências para isso e, inclusive, o ministro já entrou em contato, inclusive, com a juíza do Ceará, que pediu a anulação da prova para explicar a ela que uma nova prova não prejudica aqueles que já fizeram a prova anteriormente, né? Porque na metodologia da correção das provas tem já a previsão de você poder fazer num outro período, né, para pessoas que, caso tenham sido prejudicadas, sem prejudicar as que fizeram no período normal. E, portanto, os outros jovens, aqueles podem ficar tranquilos, porque ninguém será prejudicado. Os 3.800.000, né, que fizeram a prova e que com eles está tudo correto, não serão prejudicados. Mas, senadora, fazendo aqui, sendo um pouco advogada de ou alguns adolescentes com quem eu conversei, eles falavam, olha, eu fiquei muito nervoso na hora, eu não sabia, eu fiquei com medo de errar, na minha turma só se verificou aquele problema 20 e poucos minutos depois, e isso me tirou um enorme tempo de concentração. Essa pessoa já não foi prejudicada em relação a essa, que vai ter o direito, por exemplo, de repetir uma prova num momento de calma. Eu acredito que essa pessoa já está prejudicada desde sempre, porque, na realidade, ela é prejudicada por uma concepção que teme a avaliação, né? Infelizmente, isso é um problema que nós temos que resolver. Que fizeram a prova, sabe? E que, ao verificarem um erro, embora o erro não tivesse ali constatado no seu caderno, esses jovens tiveram parte dali eu não estou dizendo que não houve prejudicados com o erro. Houveram prejudicados, o Ministério está levantando e vai dar a essas pessoas uma nova oportunidade, né? Então, quem se sentiu prejudicado de alguma forma pode recorrer para, né? Lógico, eu acredito. Inclusive, hoje já vi manifestações da UNE, da UBS, entendeu? Também reclamando dos erros, mas assinando que, de maneira alguma, nós podemos fazer com que o Enem desapareça como instrumento de inclusão social. E repetir para todo mundo, pode ser uma injustiça ainda maior nesse período em que os jovens já estão se preparando para o vestibular? 3.800.000 pagar por conta de 2.000 não é justo, né? Isso se for em 2000, porque não é 2000, já se reduziu muito. A senhora falou agora há pouco São casos localizados em Sergipe, Curitiba e algum outro aqui com lá, não tem? A senhora falou agora há pouco que imaginava que por trás do discurso de quem é contrário, muitas vezes, às atitudes que estão sendo adotadas pelo MEC, há uma concepção contrária ao Enem como um todo. A senhora acredita que esses erros podem prejudicar esse conceito do Enem no país? Não, eu acredito que não, porque o erro do ano passado foi muito mais grave. No entanto, aumentou o número dos inscritos e aumentou também o número de universidades que recorrem ao Enem para garantir o acesso, né, dos universitários. Então, eu acredito que isso não vai ocorrer, muito pelo contrário. A sociedade hoje agradece a esse instrumento de política pública que garante o acesso do seu filho, da sua filha à universidade. E dessa conversa do ministro Haddad com os senadores que integram a Comissão de Educação, uma conversa que pode acontecer aí nos próximos dias, há alguma expectativa da senhora como presidente de um resultado desse encontro? A nossa expectativa é de que desta conversa surjam, né, contribuições dos senadores para melhorar ainda mais o processo de seleção via Enem
né? Mas que melhore para poder incluir muito mais gente. Senadora, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos com a senadora Fátima Cleide, que é a presidente da Comissão de Educação, sobre os problemas que aconteceram nas recentes provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Falamos isso porque o ministro da Educação, Fernando Haddad, foi convidado pela comissão a comparecer para falar sobre o assunto. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Lembrando que se você quer falar com a gente, o endereço pela internet é www.senado.gov.br/TV.